Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Possessão real em Limeira, São Paulo. O moço que nos conta esse relato diz que esse relato é curto, mas é verdadeiro, e essa história pode ser confirmada na cidade de Limeira ou até mesmo no hospital onde isso aconteceu. E diz que a pessoa que contou essa história para ele é o próprio marido da mulher que ficou possuída. Ele diz que a mulher tinha uma vida normal e feliz, até que um dia, sem mais nem menos, começou a apresentar um comportamento agressivo desnecessariamente. E isso foi piorando, a ponto deles procurarem um médico e foi detectado depressão. E foi receitado muitos remédios para a esposa desse moço, mas não tinha nenhum resultado. Ela nunca apresentava melhoras. Foi então que procuraram uma igreja e nessa igreja disseram que ela tinha algo maligno com ela. E isso começou a se manifestar com coisas pequenas. Durante a noite, enquanto eles dormiam, a esposa dava gargalhadas, falava sozinha e ela tinha um cheiro muito ruim e diz que não era por falta de higiene não, diz que até os dentes dela ficaram amarelos. E ela dizia que iria matá-lo enquanto ele estivesse dormindo. E quando ela estivesse sozinha com as crianças, ia matá-las também. Bom, após essas ameaças, ele teve que trocar o horário de serviço dele para ele poder ficar praticamente o tempo todo com ela. Mas ela nunca apresentava melhora. Até que um dia, quando ele chegou em casa, depois de sair um pouco para ir no mercado, chegou em casa e encontrou a esposa enforcando a filha deles. Aí ele tirou a esposa de cima da filha e nisso a esposa dele desmaiou. Após esse ocorrido, a levaram ao hospital e ele pediu se não podiam deixá-la internada porque ela estava muito agressiva. E eles concordaram e a internaram. E nesse mesmo dia, o marido dela chamou um pastor para fazer uma oração para ela, para ver se ajudava, se melhorava. E com poucos minutos ali de oração, a mulher começou a apresentar ali uma violência, uma força descomunal. Diz que no quarto que ela estava internada, naquele momento tinha 4 homens e os 4 não davam conta de segurar a mulher, pois ela saiu da cama rindo, correu em direção à janela do quarto que era no 3º andar do prédio e pulou. E por mais incrível que pareça, ela caiu em pé e saiu correndo do 3º andar. Ela pulou da janela, caiu em pé e saiu correndo. E só conseguiram levá-la para dentro de novo depois de sedá-la. Enfim, foram alguns meses aí de muita oração e fé. E hoje ela está bem. Hoje, o marido dessa mulher acredita que ela foi possuída por alguma coisa, por conta de um presente que ela recebeu de alguém. Ele acredita que foi feito algum trabalho de magia negra nesse presente para a esposa dele. E ele diz que esse relato pode ser confirmado nesse hospital aí da cidade de Limeira, que tinha muitos funcionários na hora ali que presenciaram a mulher pulando do 3º andar e caindo em pé no chão e rindo ainda por cima. Hein? Um puxão sinistro no pé. A moça que nos conta esse relato tem 30 anos e é de Goiás. E ela acredita que herdou uma certa sensibilidade da avó dela, que era benzedeira. Ela diz que já aconteceram coisas surpreendentes com ela, mas isso que ela vai contar aqui foi realmente muito estranho. Era uma noite qualquer, já devia ser bem tarde, e ela estava dormindo sozinha no quarto dela tranquilamente. Ela estava deitada de barriga para cima na cama quando ela sentiu um puxão no pé, mas não deu importância. Ela achou que fosse um daqueles sonhos, sabe? Que parece que a gente está caindo e dá aquelas repuxadas. Porque ela não sentia mãos nos pés dela. Ela só sentia aquela força puxando os pés, como se fosse a força de um ímã puxando os pés em direção aos pés da cama. Só que aquilo não parou de puxar. E de repente ela sentiu como se aquilo estivesse puxando a alma dela, sei lá, para fora do corpo. Diz que ao mesmo tempo em que ela sentia o corpo dela repousando na cama, ela sentia o calor do corpo dela, sentia a respiração dela, os pés dela virados para cima,
né? Ela embaixo ali de um lençol fino, ela sentia tudo aquilo. Porém, sentia também a alma dela escorregando por baixo daquele lençol, por baixo daquilo tudo. É como se ela fosse duas naquele momento. Uma estava deitada sobre a cama e a outra estava escorregando por baixo. E o que ela chama aqui de alma, ela diz que era uma substância muito leve, escorregadia e um pouco mais fria do que o corpo dela. Além disso, era disforme, tinha o formato de uma cabeça, tronco, braços e pernas, mas não tinha detalhes como mãos, pés ou rosto. E no momento que ela começou a se separar ali, ela entrou em desespero. Afinal, o que aconteceria se ela saísse totalmente do corpo? E se ela não conseguisse voltar? Diz que a essa altura o coração dela já estava a 1000, mas o corpo dela estava inerte, mesmo sem nenhuma sensação ali de paralisia do sono. Então, em um esforço descomunal, ela conseguiu virar a alma dela de barriga para baixo, sobre o corpo inerte dela na cama. Ela esticou aqueles braços disformes e tentou se agarrar ao corpo dela, porque alguma coisa puxava para fora. Então ela tinha ali controle, mesmo que seja pouco, desse corpo astral aí, dessa alma, porque o corpo físico dela estava inerte na cama, mesmo ela sentindo os dois corpos. E ela sentiu a cabeça da alma dela na altura dos joelhos do corpo físico dela, que ela estava escorregando ali, ela já estava lá embaixo. Ela quase saiu do corpo completamente. Foi quando aquela força parou e ela voltou, naturalmente, voltou escorregando assim pro corpo dela, que se encaixou perfeitamente ali no corpo de novo. Ela conta que o coração dela estava acelerado, mas devido ao cansaço, que foi aquela luta para se agarrar ao corpo físico, diz que imediatamente ela voltou a dormir. E ela confessa que passou dias com medo de dormir de novo e aquilo acontecer. Mas para sorte dela, isso nunca mais se repetiu. E ela se pergunta, será que ela acordou no meio de uma projeção astral? Ou foi um espírito zombeteiro curtindo com a cara dela? Seriam ETs? Bom, ela não chegou a uma conclusão ainda, mas fica agradecida por não ter acontecido novamente. E aí, já aconteceu algo parecido com vocês? Se alguém tem alguma opinião, deixa aqui nos comentários ou manda o relato. E aí, tá gostando dos relatos? Então não esquece do like, hein? Ataques. O moço que nos conta esse relato tem 61 anos e ele diz que essas coisas que ele vai contar aqui aconteceram há muito tempo, quando ele tinha por volta de 15 anos de idade. Sim, ele diz que já teve 15 anos, sim. Bom, ele diz que quando tinha 15 anos, morava com os pais dele e o irmão mais novo, João, em Niterói, no Rio de Janeiro. E ele conta que moravam na mesma rua, na mesma casa, desde criança. Inclusive o irmão dele, o João, nasceu naquela casa. Então ele tinha muitos amigos que cresceram com ele naquela rua, com quem ele farreava bastante ali. E diz que na época o aparelho mais moderno que eles conheciam era uma TV preto e branco. Por isso a maior diversão deles era brincar na rua. E ele conta que teve uma infância muito feliz, porém, para a tristeza dele, os pais precisaram mudar de casa por conta de problemas financeiros. Para ele foi muito difícil, pois precisaria ficar longe dos seus amigos de infância. Paciência. E lá foram eles para um bairro distante, uma pequena casa com 2 quartos e uma sala, e sem quintal. Diz que desde o primeiro dia ele odiou a casa. Ele não sabe se por estar longe dos amigos, né, ou por algum outro motivo que ele desconhecia na época. Fato é que os pais dele não pareciam muito felizes também, não. Mas o João, o irmão dele, que diz que sempre foi um pé no saco, parece que adorou a casa. E ele conta que várias coisas estranhas aconteceram nessa casa, mas aqui ele vai contar apenas 2. Certa vez os pais estavam com visita em casa e diz que estava todo mundo lá amontoado na cozinha. Era um monte de tias, tios e primos que foram visitá-los. O irmão João dele, que na época devia estar com uns 10 anos de idade, estava tomando banho. E a porta do banheiro dava bem de frente com a cozinha, onde estava todo mundo ali conversando, comendo, bebendo. De repente, do nada, sem aviso,
O irmão dele sai do banheiro pelado, ensaboado, com os olhos arregalados, gritando: seguraram meu braço, seguraram meu braço. Ele diz que o irmão mais novo dele era um porre, porém não costumava brincar com essas coisas. Então, o moço que nos conta esse relato correu para o banheiro para ver o que era e não viu nada. Certamente foi uma risadaria só ali, né? O que deixou o irmão dele envergonhado e os pais dele zangados. E até hoje, o João, o irmão dele, afirma que o que aconteceu foi verdade. Alguém segurou o braço dele durante o banho. Em outra ocasião, nessa mesma casa, ele conta que estava, certa vez, assistindo TV, tarde da noite, sozinho lá na sala. Os pais dele e o João estavam dormindo já fazia tempo. Ele diz que sempre gostou da companhia dele próprio, dele mesmo. Então gostava de ficar até tarde vendo TV, sem ninguém perturbando. Assistia sempre à Sessão Coruja, mesmo tendo que acordar no dia seguinte cedo para ir para a escola. Então, naquela noite, acabou o filme e ele foi para o quarto dele para dormir. Nesse quarto dormia ele e o João, em 2 camas de solteiro, separadas por uma mesinha de cabeceira. E ele viu que o João estava dormindo no sono profundo ali na cama dele. E ele foi lá e se deitou na cama dele, né, na sua própria cama. Uma cama ficava ao lado da outra. Só que quando ele deitou e fechou os olhos, ele recebeu um soco na cara, mas diz que foi tão forte que jogou ele pro chão, jogou ele fora da cama. Ele levantou furioso, pronto para socar o irmão dele, porque ele tinha certeza que foi o irmão que foi lá dar um soco na cara dele. Só que pro espanto dele, o irmão continuava ali dormindo pesado. Então ele foi no banheiro e constatou uma marca vermelha no rosto. E estava doendo. E o barulho do soco e dele cair da cama foi tão forte que os pais acordaram e vieram brigar com ele por estar fazendo bagunça tarde da noite no quarto. E não adiantou nem tentar explicar o que tinha acontecido, eles não queriam nem saber. E nessa o João continuava dormindo. E finalmente logo eles mudaram para uma outra casa. Mas nunca entenderam bem o que se passava ali naquela casa esquisita. Antes de continuar, camiseta Radioatividade, nova estampa aqui da Loja Assombrada, brilha no escuro também, está em pré-venda lá na Loja Assombrada. Vai lá dar aquela olhadinha. E se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!